Olha, eu acho que o importante é obter o resultado. Vamos falar sobre o processo depois. Tenho muito a dizer sobre isso, mas agora estou totalmente focado no resultado, assim como o presidente Trump, e estamos trabalhando juntos. É muito importante entender isso. Estamos trabalhando juntos porque aprendemos, e o mundo inteiro aprendeu, que quando Israel e os Estados Unidos estão juntos, grandes coisas acontecem. E nunca foi assim antes. Em toda a história, por quase 80 anos ou 77 anos agora, em todos os 77 anos da história de Israel, nunca houve o grau de coordenação, cooperação e confiança entre os Estados Unidos e Israel como temos hoje, e atribuo ao presidente Trump essa realização extraordinária, e acho que o povo de Israel, e posso dizer os judeus, apreciam isso. Mais uma pergunta, hein? Mais uma pergunta em inglês, por favor. Primeiro-ministro, senhor preocupado com pesquisas mostram apoio a Israel e rua caindo, especialmente entre democratas? Bem, eu certamente estou interessado em manter o grande apoio que Israel tem tido. Acho que tem havido um esforço concentrado para espalhar calúnias e demonização contra Israel nas redes sociais. É direcionado, é financiado, é maligno e pretendemos combatê-lo porque nada derrota mentiras como a verdade e vamos espalhar a verdade para que todos vejam. Uma vez que as pessoas são expostas aos fatos, nós vencemos, sem dúvida. É isso que pretendemos fazer nos próximos meses e anos. Muito obrigado. O primeiro-ministro fará uma declaração em hebraico. Há uma conversa para legislar a capacidade dos bombardeiros BB-2 e das grandes e exigentes bombas serem alocadas diretamente ao exército israelense. Isso é algo que você gostaria de ver nos Estados Unidos? Eu gostaria de ver que Israel teria as mesmas capacidades que os Estados Unidos têm. Sim, claro que gostaríamos. Quem não gostaria disso? Mas nós somos gratos pela assistência que recebemos e acho que isso serviu não apenas aos interesses da segurança de Israel, mas à segurança americana e à segurança do mundo livre. Não vou entrar em detalhes. Há muito mais a discutir e muitas áreas variadas que é melhor deixar para um fórum mais confidencial. Muito obrigado. Vamos passar para uma declaração em hebraico. Com licença, vamos passar para uma declaração em hebraico. Obrigado. Vencedor Judá, o luto e a dor atingem todos nós em todas as partes do povo. Da mesma forma, estamos determinados não apenas, é claro, a enviar nossas condolências às famílias que abraçamos, mas também com determinação a cumprir nossos objetivos de guerra em Gaza e libertar todos os nossos sequestrados, eliminar as capacidades militares e governamentais do Hamas e, claro, garantir que Gaza não represente mais uma ameaça para Israel. Isso significa não haverá Hamas. É preciso entender isso. Isso não é algo que estamos apenas dizendo e assim será. Isso envolve uma certa estratégia que não vou detalhar aqui. Isso envolve ações, algumas dolorosas e outras que serão muito dolorosas para o Hamas, mas o resultado final será a libertação de todos os nossos sequestrados, a derrota e a dissolução do Hamas. Gaza não representará mais uma ameaça para Israel e ainda não concluímos o trabalho. Por isso, o primeiro-ministro Netanyahu recusa o fim da guerra. Não, estamos falando sobre um cessar-fogo e também estamos dispostos a encerrar a guerra sob condições que não permitam mais ao Hamas operar quando ele não tiver mais capacidades governamentais ou militares e Gaza não representar uma ameaça para Israel. E há um plano muito claro de como fazer isso. Aliás, vemos isso da mesma forma que os Estados Unidos, e o presidente e eu conversamos sobre isso, e nossas equipes também discutiram sobre o assunto. Não há necessidade de detalhar tudo, porque uma das coisas que precisamos entender é que estamos lutando contra um inimigo muito cruel, muito cínico, e não precisamos revelar exatamente nossos planos para ele. Por isso falo pouco sobre isso. Eu defino metas da mesma forma que as defino em outros lugares. As pessoas não acreditavam que atingiríamos essas metas, mas nós as alcançamos e as alcançaremos aqui também. Desculpe. Vamos deixar isso claro, por favor. Sim, dia 24, senhor primeiro-ministro. Algo sobre mudança de planos? Outro encontro com o presidente esta noite? É uma possibilidade.
Eu avisarei vocês se houver algo definitivo conforme a necessidade. Me perguntaram, e a pergunta que me fizeram foi bastante específica e direta sobre um tópico que tem gerado muita discussão e curiosidade ultimamente. A questão que surgiu de forma inesperada durante uma conversa informal, mas que rapidamente se tornou o centro das atenções, abordava um assunto complexo e multifacetado. Eles queriam saber, com todos os detalhes possíveis, a minha opinião e o meu posicionamento sobre essa questão em particular, que para muitos ainda permanece sem uma resposta clara e definitiva. A curiosidade era palpável e a expectativa por uma resposta abrangente e bem fundamentada era evidente em seus olhares e na forma como formularam a indagação. Era como se estivessem buscando uma luz, uma perspectiva diferente para algo que os intrigava profundamente. E eu senti a responsabilidade de oferecer uma análise completa e ponderada. 10 almas, imediatamente. Ou não imediatamente. 8 imediatamente. E mais 2 adicional, mas a intenção, a nossa, em última análise, alcança todos vivos e mortos. Ilona, ela é mais livre. Primeiro-ministro, Israel controla Gaza. Nossa intenção é que o Hamas não governe lá. Faremos o que for necessário para que isso aconteça. E mobilizaremos todas as nossas forças possíveis, e se possível também as de outros, para alcançar esse objetivo. Não haverá mais invasões vindas de Gaza, não haverá mais estupros, não haverá assassinatos, não haverá decapitações, não haverá Hamas. E digo isso mais uma vez porque as pessoas dizem que é possível parar, deixar como está. Nós os derrotamos. Nós os derrotaremos quando eles não puderem mais lutar contra nós. Quando eles depuserem as armas, quando o Hamas for desmantelado e Gaza desmilitarizada. Esse é um objetivo do qual não abriremos mão. Nós temos a força. Demonstramos a imensa força que existe em nós, em nosso povo, em nossos combatentes, em nosso governo. Eu não pretendo abrir mão disso. Primeiro-ministro. Da mesma forma, eu não pretendo abrir mão dos sequestrados. Exatamente sobre isso. Quando começamos esta guerra, houve quem dissesse, alguém muito importante, que deveríamos nos acostumar com a ideia de que não iríamos libertar nenhum só. Até agora libertamos 205 de 255, dos quais 148 estão vivos. Restam 30. 20 estão certamente vivos, talvez até 1 ou 2 a mais. E até 30 são vítimas fatais, e pretendemos trazer todos de volta. Quando me dizem, mas vocês não trouxeram até hoje, nós já trouxemos 205 até hoje. Quando alguém disse que achavam que não conseguiríamos trazer ninguém. E isso vem daquele mesmo conhecimento claro e profundo, uma compreensão intrínseca e inabalável que se origina de uma análise cuidadosa e de uma percepção aguçada da realidade. É um saber que não deixa margem para dúvidas, uma convicção firmemente estabelecida que nos permite entender com total clareza que a guerra, em sua essência mais fundamental e devastadora, é um fenômeno complexo e multifacetado, cujas raízes se estendem por diversas camadas da existência humana e social, e que suas consequências são sempre amplas e profundamente impactantes para todos os envolvidos, afetando não apenas os combatentes, mas também as populações civis.